falar demais, também o tempo é teu, tá? Ok, obrigado e boa noite a todos mais uma vez. Vamos recomeçar esta questão destes estudos aqui em Gênesis. Não sei se todos têm na memória o que é que se tem abordado desde o princípio. Nós hoje vamos dar atenção a um texto em Gênesis 17 e depois, mais à frente, eu vou pedir à Cristina Calém para ler o texto, mas para já eu queria apenas lembrar que são 50 capítulos e darem 14 agora para 16 aulas é um desafio grande, portanto não se consegue cobrir, mostrar tudo ou explorar tudo de uma forma exaustiva. O que nós vamos fazer, sobretudo aqui em diante, estes primeiros 11 capítulos que vimos, Gênesis 1 a 11, tinham alguns assuntos de destaque, e agora daqui em diante é tentar apanhar um resumo de grupos, de eventos, de narrativas, e tentarmos perceber ali também a mensagem da redenção, a obra de Deus na vida destes patriarcas, e ver também como é que tudo isso está relacionado hoje connosco nesta obra da redenção que Deus faz para, através deste patriarca Abraão, abençoar todas as famílias da terra, e nós estamos incluídos. Então eu queria pedir à Cristina se ela pudesse ler o texto, por favor. São os primeiros versículos de Gênesis 17. Eu vou ler na versão da BPT. Portanto, os irmãos que estiverem a seguir na versão da Almeida, haverá algumas diferenças, não é? Então, começando no versículo 1, diz assim: Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Supremo, cumpre a minha vontade com retidão. Eu vou estabelecer uma aliança contigo, vou dar-te uma descendência muito numerosa. Abraão inclinou-se profundamente e o Senhor continuou a falar com ele. Em virtude da aliança que faço contigo, vais tornar-te pai de uma imensidão de povos. O teu nome não será Abrão, mas sim Abraão, porque vou fazer com que sejas pai de uma imensidão de povos. Vou dar-te uma enorme descendência. De ti hão de surgir vários povos e haverá reis entre os teus descendentes. Hei de manter firme a minha aliança contigo e com os teus futuros descendentes, como uma aliança eterna. Serei o teu Deus e o Deus dos teus descendentes. Vou dar-te a ti e a eles em propriedade para sempre a terra onde agora vives como estrangeiro, toda a terra de Canaã, e serei realmente Deus para eles. Deus acrescentou ainda: Mas tu, Abraão, deves também ser fiel à minha aliança, tu e os teus descendentes, para sempre. E a obrigação da aliança entre mim e ti e todos os teus descendentes é esta: devem fazer a circuncisão a todos os vossos homens. A carne do prepúcio será circuncidada, e a circuncisão será o sinal da aliança entre mim e vós. Aos 8 dias de idade, façam a circuncisão a todos os descendentes do sexo masculino, quer sejam filhos da família, quer sejam escravos adquiridos por dinheiro e descendam de outras raças diferentes da vossa. Tanto os nascidos em tua casa, como os que forem adquiridos por dinheiro, têm de ser circuncidados. Este será para sempre o sinal da minha aliança no vosso corpo, e aquele que não tiver sido circuncidado deve ser eliminado do vosso povo por não ter respeitado a minha aliança. Deus disse a Abraão: A tua mulher já não continuará a chamar-se Sarai, mas Sara. Hei de abençoá-la e farei com que ela tenha um filho teu. Ainda há de ser mãe de muitos povos e há de haver reis entre os seus descendentes. Abraão inclinou-se e sorriu, pensando no seu íntimo: será que pode nascer um filho de um pai de 100 anos? Será que Sara vai mesmo ter um filho aos 90 anos? Então Abraão exclamou: Oxalá tu conserves a vida a Ismael. Mas Deus disse: Sim, mas também a tua mulher Sara vai ter um filho teu e tu hás de dar-lhe o nome de Isaque. Eu hei de fazer aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também quero responder ao teu pedido a favor de Ismael.
Hei de abençoá-lo e dar-lhe uma descendência muito numerosa. Será pai de 12 chefes e os seus descendentes formarão um grande povo. Mas a minha aliança será feita a favor de Isaque, o filho que Sara te vai dar no próximo ano, por esta altura. Depois de ter falado com Abraão, Deus afastou-se de junto dele. Obrigado. Obrigado, Cristina. Este texto ele, é bastante interessante. O Senhor está de novo a falar com Abraão. Já vimos no capítulo 15, se recordam que o Senhor tinha feito uma aliança com Abraão, quando temos aquele animal partido ao meio, o Senhor passava no meio das duas partes. Aqui o Senhor volta a aparecer-lhe e confirma de novo as suas promessas acerca de terra, de descendência, etc. Para nós termos uma revisão, para termos em mente o que temos estado a abordar, eu queria mostrar então aqui os slides. Então temos aqui mais ou menos uma linha cronológica do Antigo Testamento e aquele primeiro período até a descida para o Egito com o descendente de Abraão, com José. Então toda esta parte é relatada no livro de Gênesis. Portanto, o livro de Gênesis ocupa uma grande porção nesta cronologia do Antigo Testamento, daí a sua relevância por causa das implicações que se geram aqui em Gênesis para todo o resto do Antigo Testamento e também na continuação do Novo Testamento. A estrutura de Gênesis, também para lembrarmos, então estava dividido num sistema de gerações ou de histórias, de genealogias, conforme quisermos chamar. Temos a primeira parte do primeiro capítulo com um prólogo, como Deus como Criador dos céus, da terra, do ser humano, e a partir daí então nós temos várias narrativas das origens dos céus e da terra, de Adão, e neste momento nós estamos então ali no número 6, a laranja, em que estamos a ver a linhagem então de Tera. Seria talvez esperado da nossa parte vermos a história da linhagem de Abraão, mas vem de Tera, pai de Abraão, que por sinal, segundo lemos em Josué, os seus antepassados, portanto Tera servia a outros deuses, a outras divindades, e podemos perceber possivelmente a divindade de Ur. Neste estudo também eu tenho tentado enfatizar alguns textos-chave que eu considero textos importantes e eu queria encorajar-vos a decorarem, porque eles, no meu entender, são bastante importantes para uma apresentação que nós queramos fazer da fé que temos, mesmo da fé em Jesus. E o primeiro deles vem logo em Gênesis 1:1, com a apresentação de que Deus é o Criador dos céus, da terra e de tudo o que existe. Então é um versículo lido, fácil de decorar, fácil de encontrar, é o primeiro que nos apresenta Deus como Criador de todas as coisas, incluindo o próprio homem. Outro versículo, ainda no capítulo 1, é o destaque para o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a ideia associada não somente às características que podemos pensar, Deus como criativo ou Deus como justo, e nós temos também esses sentidos, mas também como sendo nós responsáveis na terra por cuidar da terra, cuidar da criação, cuidarmos uns dos outros. E isso tudo foi afetado mais à frente no capítulo 3, quando o homem se separa de Deus através do pecado, através da desobediência. Então nós, nesse ambiente, nós vimos também um outro texto importante para memorizar, que é um texto-chave, que apesar do homem se ter separado de Deus por causa do pecado, e relembro que depois de Adão e Eva comerem da árvore que não deveriam ter comido, eles tiveram medo, eles esconderam-se, e realmente o relacionamento entre eles e o Senhor foi quebrado, eles são expulsos do jardim, mas mesmo nesse ambiente eles têm a primeira iniciativa, Deus vai falar com eles e dar-lhes esta primeira promessa de redenção, que um descendente da mulher
iria esmagar a cabeça da serpente. E a partir daí temos toda uma linha genealógica que é traçada ao longo do livro, que vai levar a este patriarca que estamos a lidar agora, Abraão, e mais tarde à pessoa também do Senhor Jesus. E saltando alguns capítulos para o versículo 3 do capítulo 12, então este versículo 3, nós lemos que na descendência de Abraão, em Abraão, seriam então benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. E esta promessa, ela está intimamente ligada com a promessa de 3,15, ou seja, o descendente prometido, a descendência prometida a Adão e Eva, que iria trazer redenção e tirar o poder de sujeição, o poder de Satanás, no sentido de que o homem ficou sujeito, submetendo à sua sugestão, sujeitando-se a ele, então seria agora abençoado por Deus através de descendentes de Adão e Eva, e neste caso, mais concretamente, em Abraão. E em Gênesis 3, em Gênesis 15:6, aliás, há um outro texto bastante importante, usado no Novo Testamento, como modelo para a salvação, em que lemos que Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para a justiça. E Paulo cita em Romanos 4 e em Gálatas, e Tiago também cita precisamente este princípio. Ou seja, nós aqui em Gênesis temos tanto a pessoa pela qual iremos ser redimidos, mas também o meio será então pela fé. E isto é extremamente importante. Temos logo aqui neste primeiro livro da Bíblia uma explicação de como tudo aconteceu, como tudo foi criado, a separação entre o homem e Deus e todos os passos e promessas de redenção que o Senhor está a dar para o ser humano. Onde nós estamos agora, onde ficámos antes do intervalo das férias, foi neste momento, a partir do capítulo 12, em que nós somos introduzidos então a esta família, a família de Abraão. Então tínhamos visto uma espiral descendente de pecado. Adão pecou numa desobediência do que poderia ou não poderia comer no jardim. Depois com Abel e Caim o caso é bem mais grave. Caim comete homicídio, temos a situação de Lameque, o mundo vai se deteriorando, degradando, e no capítulo 12 então o Senhor chama Abraão. E nós já tínhamos visto até ao capítulo 15 que o Senhor tinha dado promessas, reiterado de novo, promessas que já tinha dado no versículo 12 a Abraão, de que ele iria ter um filho, e nós agora iremos então olhar desde o versículo 16, desde o capítulo 16 até ao capítulo 21, é um desafio grande, algumas coisas vão ficar obviamente por mencionar, mas eu também queria sugerir aos irmãos que se há alguns aspectos nestes capítulos que gostavam que fossem abordados com mais detalhe e possivelmente não irão ser abordados hoje, podem me enviar um e-mail ou uma mensagem dizendo que gostariam que eu abordasse esta ou aquela passagem com mais detalhe na próxima semana, e eu tentei gerir o tempo para fazer isso, obviamente com todo o gosto. Então, o que nós temos aqui é uma parte central nesta passagem longa do 12 até ao 21, em que o centro ouvi uma voz, em que há uma aliança que o Senhor faz com Abraão e os nomes de Abraão e Sara são mudados, a circuncisão é instituída e a promessa de um filho é de novo reiterada. Depois há uma outra série de narrativas que vão andando, simétricas, em sistema de paralelismo com as já anteriormente estudadas, e vão concluir precisamente com o nascimento de Isaac. Ali a última, a linha conclusão, o nascimento de Isaac, a tensão é resolvida, é porque ao longo de todo este texto há uma tensão entre as circunstâncias que rodeiam a vida de Sara e de Abraão e a promessa de Deus. Elas não são compatíveis. Já vimos logo no fim do capítulo 11 que Sara era estéril, então a única possibilidade de haver descendência seria através de um outro método qualquer,
isto olhando para as circunstâncias humanas, e há vários fatores que vão sendo pensados ou pelo narrador ou pelo próprio Abraão, em possíveis alternativas para que o Senhor concretize essa promessa, mas ao longo destas narrativas todas elas vão sendo descartadas e o Senhor realmente cumpre a sua promessa, fazendo com que Abraão e Sara tenham um filho. Para nós é uma história conhecida e se calhar por vezes fica tudo simples demais, temos uma tradição já sobre este patriarca Abraão, mas se nós pensássemos seriamente nos fatores que os rodeavam, nas possibilidades que haveria destas promessas serem cumpridas, nos anos que passaram, nos dias em que um dia a seguir ao outro não mudava nada, tudo continuava igual, poderíamos perceber muito melhor esta tensão de pontualmente haver um Deus que se afirma como único Deus e vem dar promessas que de facto em termos humanos não há como elas possam ser cumpridas. E aqui realmente Deus quer demonstrar o seu poder e que a história da redenção, a nossa redenção, ela é completamente de autoria divina, orientada por Deus, pela própria vontade de Deus e não pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, pelos nossos planos. De facto, nós não podemos segurar nada nas nossas mãos. Estes capítulos do 16 então até ao 22, 19, tem aqui um pequeno resumo de como é que eles são organizados. Então temos aquela primeira tensão que existe no capítulo 16 com a questão de Agar e Ismael, a alternativa, mais uma vez, uma alternativa para que o casal Abraão e Sara possam ter um filho agora através da sua escrava Agar. No capítulo 17, então temos de novo o Senhor a reiterar a sua promessa a Abraão, visto que não seria dali de Agar que iria ser o filho da promessa. O Senhor reitera de novo a sua promessa com Abraão e muda os seus nomes e dá-lhe de novo promessas. Abraão é tido também como profeta no capítulo 18 e intercede na questão de Sodoma e Gomorra, o capítulo 18 e capítulo 19, os anjos aparecem a Abraão. Aliás, há ali uma troca muito interessante em que o texto diz que Abraão começa a prever uns homens e depois eram anjos e de repente um deles é o próprio Senhor. Temos no capítulo 20 o episódio em Gerar, com o rei Abimeleque. No capítulo 21, então, temos o nascimento de Isaac, uma aliança com Abimeleque no fim do capítulo 21 e depois parece como que há um revés nesta promessa que o Senhor dá a Abraão, quando finalmente o filho e a promessa do filho está cumprida, digamos, Isaac já nasceu, ele é pedido em sacrifício. Isso demonstra também que Isaac pertence ao Senhor não somente porque ele cria as circunstâncias para que Isaac nasça, mas também o próprio Isaac é redimido e Deus providencia um animal substituto para o lugar de Isaac. E nós aí já temos como que uma antecipação da substituição, de que realmente Isaac vive derivado à graça de Deus. Então, o capítulo 16, ele trata mais da questão da descendência do que da questão da terra. Os capítulos 12 até ao 15 focam mais na promessa da terra. Lembrando, Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3, o Senhor chama Abraão e dá-lhe promessas. E basicamente podemos reduzir aquelas promessas dos primeiros 3 versículos de Gênesis 12 em Deus dá-lhe promessa de terra, Deus dá-lhe promessa de descendência e de o abençoar. E estes capítulos 12 até ao 15, há uma incidência mais na questão de terra. Do capítulo 16 até ao 22, a ênfase vai mais para o descendente. Existe esta tensão ao longo destes capítulos, na esterilidade de Sara, sobre a promessa divina. E esta tensão finalmente só vai ser resolvida no capítulo 21. Isto leva alguns anos. Quando Sara
sai de Ur dos Caldeus. Alguns estudiosos pensam que ela deveria ter talvez uns 65 anos, e em Gênesis 17 e 17, quando lhe é reiterada de novo esta promessa, nós lemos que ela então tinha 90 anos, portanto passam-se uns 25 anos em que realmente há uma promessa, a idade passa, o corpo envelhece, e eu não consigo imaginar o que seria viver estes anos e não ver nada acontecer e tendo aquela promessa de Deus. Sinceramente, eu tenho tentado pensar como é que seria viver assim, e eu não consigo entender como seria viver assim. Se vamos duvidar da promessa, o que é que se vai pensar? Acho que é algo extremamente complicado, e eu não me arrisco a dizer como é que eu iria reagir, porque acho que é algo extremamente difícil e complicado passarmos anos da nossa vida e vermos as ocasiões oportunas, favoráveis, etc., passarem sem nada acontecer, e, como diz no Novo Testamento, lutar contra a própria esperança é bastante difícil, é um desafio à fé. E também depois, nós, continuando aqui a ver, podemos compreender que a vida de Isaac, ela realmente é um resultado completo de ação divina. Por um lado, nós temos Abraão e Sara, eles não podem ter filhos. Portanto, e há uma série de possibilidades humanas que poderiam ser plausíveis e aceitáveis na mente de Abraão e Sara. Nós já tínhamos mencionado, por exemplo, a possibilidade de Ló. Então ele era órfão, e quando Abraão sai de Ur, quando sai depois de Harã, ele traz Ló consigo, e vemos que eles estão juntos até a parte do capítulo 13. Depois, a partir dali, Ló separa-se, sai da terra da promessa, vai para aquele tal lugar que a Bíblia diz Oriente, portanto ele afasta-se de Deus, vai para as bandas de Sodoma e sai do local da bênção da terra que o Senhor tinha então prometido a Abraão, e a possibilidade de o herdeiro de Abraão, das promessas de Deus, ser Ló, essa possibilidade é descartada. Vemos aqui também que há a possibilidade daquilo que hoje é dito como barriga de aluguer, que na época era perfeitamente aceitável. Aliás, alguns povos, Nuzi e também o Código de Hammurabi, eles preveem que uma senhora, previam aliás que uma senhora que fosse estéril, a família que não tivesse filhos, então seria perfeitamente legítimo e fazia parte do Código Civil, através de uma escrava, de uma outra mulher, então haver a descendência daquela família. E portanto esta ideia que Sara tem, mencionada no capítulo 16, de ter um filho através de Agar, em termos gerais, culturais, não tem nada de errado, era aceitável. E mesmo também a outra possibilidade que Abraão lança, de ser o criado dele, o Damasceno, Eliezer, então ser ele o herdeiro, também é descartada. Portanto, em termos humanos, todas elas são descartadas. E mais tarde, quando Isaac nasce, portanto já digamos que Abraão, se é permitido dizer, respira de alívio e a promessa já está cumprida, o inesperado acontece e Deus pede-lhe então o filho em sacrifício. Não consigo também imaginar como é que seriam as emoções e os pensamentos de Abraão nessa altura, mas de novo o Senhor demonstra que toda esta questão da promessa, através do qual todos vão ser abençoados, não tem como que uma ponta de vontade ou intervenção humana. Tudo acontece por uma ação, por determinação do Senhor. Deus decide que é uma família que não pode ter filhos, que vai ter filhos, e mesmo quando tem esse filho, Deus pede-o. Ou seja, a família iria ficar privada dele, e nesse caso a bênção também não iria acontecer, mas mesmo assim Deus providencia um animal, um substituto. Portanto, já temos ali uma redenção do próprio Isaac. E este é um dos pontos altos também no livro de Gênesis, que aponta para a redenção
que mais tarde iremos ler no Novo Testamento já em Jesus. Aliás, antes disso também nós temos a questão do êxodo na saída do Egito. Estas ênfases na terra e dos descendentes de Abraão, elas sempre lutam com problemas, porque há uma série de situações que parece que tendem a contrariar aquilo que Deus promete. Então, o Senhor promete a terra, no capítulo 12, nos primeiros 9 versículos, mas logo a seguir vem fome e Abraão tem que deixar a terra, vai para o Egito. Depois, no capítulo 13, nós lemos que ele estava junto com Ló e a terra não tinha capacidade para sustentar os dois, e ele diz ao sobrinho para escolher a melhor parte. De novo, a questão da terra está em causa. No capítulo 14, há guerra. Então, são capítulos em que a tensão se a terra vai ou não ser dada, sempre existe essa tensão, e o Senhor, no capítulo 15, faz aliança, faz promessa sobre a própria terra. E o mesmo acontece em relação ao descendente, não é? No capítulo 16, há uma expressão muito interessante que eu quero ler aqui para vocês, logo no início do capítulo 16, no versículo 2, Sarai diz assim: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. É muito interessante esta expressão que temos no versículo 2, em que Sara afirma: assim me edificarei com filhos por meio da escrava. Acontece que quem vai edificar a casa de Abraão, quem vai dar o nome a Abraão, não vai ser Sarai, nem uma escrava, nem qualquer ideia humana. Vai ser o Senhor. Ele é que vai edificar. E eu creio que aqui nós temos uma tensão tremenda, não somente em toda esta história da redenção, mas também hoje na nossa vida. Nós sempre tendemos a controlar a nossa vida. E daí que as situações que nós vivemos, sejam elas de que tipo forem, ou no caso que estamos a passar com a questão do Covid, tentamos controlar todas estas coisas, mesmo no ministério, no serviço, preocupações com a igreja, tentamos controlar todas as coisas, mas é interessante que quem constrói, quem edifica, não somos nós, é Deus. E isso Jesus também deixou muito claro em relação à sua igreja. Ele afirmou que ele edificaria a sua igreja. Nós fazemos parte, somos chamados, servimos, e a questão da ideia de sujeição, de obediência, de submissão é requerida. E há um trabalho que para nós, pelo menos, eu estou a falar agora aqui em parte com o coração, a parte mais complicada é ver passar anos e não ver acontecer aquilo que se calhar nós desejaríamos que acontecesse rapidamente. E isso é aquela questão de perseverança, de continuar, de sujeição. E Deus, uma coisa que nós podemos perceber bem aqui nestes capítulos, é quando o Senhor faz as suas promessas, Ele cumpre as suas promessas. É Ele que tem a iniciativa, é Ele que faz as coisas. E então vemos, depois no fim, no capítulo 21, o Senhor então cumprindo a sua promessa, sem ter necessidade de recorrer a uma estratégia de Sarai. Pegando nestes dois extremos do capítulo 16 e do 21, algumas frases repetidas, aquilo que às vezes eu já tenho dito como um inclusio, e algumas ideias paralelas neste texto, que ajudam também a perceber a importância destes capítulos. Por exemplo, nós temos no versículo 1, e já agora para esclarecer, eu tenho ali uma questão de espaço, para ter tudo no mesmo slide. Eu estou aqui a contrastar, e isto vem de um senhor, um teólogo chamado Garrett, que ele estabeleceu este paralelismo, e ele é bastante interessante. Então tem o A, e é o versículo 1 que está indicado, e o A', portanto tem o versículo 1 a 5. Portanto, nós na coluna da esquerda temos o capítulo 16, na coluna da direita temos o capítulo 21. E há contrastes entre estes dois capítulos, há paralelismos. Então nós temos primeiro a infertilidade de Sarai,
no capítulo 16, entretanto o Senhor muda o nome para Sara, e nos primeiros 5 versículos do capítulo 21, no A', nós temos fertilidade de Sara, ela tem um filho. A resposta de Sara, de Sarai, ali no B, no versículo 2 e 3, para Abraão é: deita-te com a minha serva. Portanto, é a ação que ela está a ter a sua própria iniciativa. No capítulo 21, a resposta de Sara é diferente. No versículo 6 a 8, há louvor e riso. Ela percebe que as coisas não acontecem derivado ao seu esforço, mas à graça e ao propósito divinos. Algumas ideias paralelas também, não pela positiva, mas pela negativa. Na letra C, quando percebemos no versículo 4, quando Agar está grávida, ela despreza a sua senhora. Da mesma forma que Ismael, sendo mais velho, no capítulo 21, versículo 9, ele também vai desprezar e abusar de Isaac. Temos de novo queixas em ambos os lados. No 5 e 6 do 16, Sarai queixa-se a Abraão e expulsa Agar. E ali, então temos também no versículo 10 do 21, Sara queixa-se e Agar é expulsa. Também o anjo do Senhor fala e manda Agar ser submissa à sua senhora e regressar. Isto no capítulo 16. E também no capítulo 21, o Senhor, não o anjo do Senhor, mas o Senhor fala com Abraão para despedir Agar. Então temos também promessas. No capítulo 16, versículo 10, Deus dá a promessa que aumentará os seus descendentes. No versículo 13, também há uma promessa que farei do filho da escrava uma nação. Portanto, apesar de Agar e Ismael não serem da promessa, eles vão ser também abençoados por Deus. E temos também uma segunda palavra no capítulo 16 do anjo: Ismael será um peregrino solitário no deserto, portanto ele irá ser fronteira a todos os seus irmãos, irá viver dessa forma. E também nós temos no capítulo 21 Agar e Ismael sozinhos no deserto, e essa é uma segunda fala de Deus. Então no capítulo 16 temos o nascimento de Ismael, e no capítulo 21 temos também como que a salvação de Ismael. Ismael nasce de Agar e Agar adquire depois também uma esposa para Ismael. E estes contrastes entre os dois capítulos mostram também que há uma tensão ao longo destas narrativas do 16 ao 21, que finalmente chegam a uma resolução e o Senhor continua mantendo a sua promessa. Algumas coisas que nós deveríamos aqui, que eu queria considerar em jeito de reflexão, é que Sara tenta dar cumprimento à promessa divina. E pus ali a palavra impaciente, não sei se impaciência será a palavra mais indicada, mas há uma impaciência. E eu creio que nós sofremos desse problema de impaciência. Sobretudo na cultura em que vivemos, os dias em que vivemos, as coisas sucedem-se muito rápidas. Nos dias de Abraão as coisas eram mais lentas, as pessoas andavam a pé, levava-se tempo para fazer alguma coisa. Nós hoje temos tudo muito rápido, somos muito impacientes, as notícias correm, sabemos o que se passa no mundo inteiro e temos acesso a muita informação, queremos tudo rápido. E isso por vezes gera em nós impaciência. E eu creio que algo extremamente importante que nós podemos aprender daqui é que, por alguma razão, o Senhor não criou o mundo, em Gênesis 1, num dia. Temos uma narrativa de 7 dias para a criação, incluindo o descanso. Por alguma razão, o Senhor não deu um filho a Abraão passado 1 ano de lhe ter dado a primeira promessa. Passaram mais anos. E o facto de haver essa precipitação para se querer cumprir aquilo que Deus quer fazer, ou seja, eu próprio ir cumprir aquilo que até é promessa de Deus, portanto eu sei que Deus quer, mas isso por vezes traz-me
traz maus resultados. As intenções podem ser as melhores, mas quando nós tentamos apressar aquilo que Deus faz e tentamos cumprir aquilo que o próprio Deus quer cumprir, pode trazer alguns dissabores. Nós aqui o que é que temos? Temos lutas no lar, houve uma tensão entre Sara e a sua escrava. Sara perdeu o respeito, ela teve que queixar ao marido, começou a ser desprezada, ela era estéril, a sua escrava, portanto, seria melhor do que ela. Agar, por sua vez, estava com esta família, já vinha lá desde o Egito, possivelmente, não sabemos, mas talvez é uma possibilidade, acabou por perder o lar. Abraão, de alguma forma, teve aquele filho, Ismael, para todos os efeitos era filho dele, e acaba por ter que despedir o filho. E a longo prazo, muito mais tarde, a descendência de Ismael acaba por haver hostilidades com os descendentes também de Isaac. Mas mesmo no meio destas complicações, nós vemos também graça divina. Deus intervém e Deus acaba por abençoar Abraão, acaba por abençoar Sara, acaba por abençoar Ismael e acaba por abençoar também Agar. E este Deus que é revelado ao longo deste livro de Gênesis é tremendo neste sentido que ele está determinado a fazer a sua vontade, ele tem os seus propósitos, ele é o soberano e está a lidar com seres humanos que falham, seres humanos que não conseguem esperar, seres humanos que têm uma tendência para fazer a sua própria vontade e mesmo assim Deus lidando connosco, Ele age com graça, com paciência, com carinho, e Ele abençoa e traz graça, muitas vezes graça sobre graça. Uma coisa muito interessante aqui neste episódio do capítulo 16 de Agar é que tanto quanto se sabe em toda a literatura do Antigo Oriente Médio, Agar, e isto refere-me ao capítulo 16, versículo 8, onde lemos, disse-lhe o Senhor, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Portanto, o Senhor está a chamar Agar. É a única vez em toda a literatura do Antigo Oriente Médio em que uma divindade chama uma mulher pelo nome. E isto é bastante interessante, dada a posição que a mulher teria na cultura. E aqui, sendo ela escrava, fugida, é impressionante nós, isto em contraste com as outras religiões e culturas, percebemos que Deus como que quebra todos os protocolos culturais e dirige-se a uma mulher escrava, fugida e chama-lhe pelo nome. Portanto, em termos culturais não temos nenhum registro desses. Isto faz um eco daquilo que Jesus fez com a mulher em Samaria. Ele está com ela, ele vai e fala com ela, quebra alguns protocolos e dirige-se àquela mulher. Ou também no caso registado em João, com a mulher apanhada em adultério, o Senhor fala com ela e restaura. E isto também nós vemos que é a graça de Deus a agir na vida de pessoas que não estão sempre a viver da melhor maneira, mas que Deus chama pelo nome, mesmo que a cultura não tenha isso em conta, mesmo que a cultura não viva dessa forma, o Deus Criador dos céus e da terra trata cada um de nós com esta dignidade, apesar de nenhum de nós merecer isso. E também é interessante que nesta conversa que o Senhor tem com Agar, também ela é a única pessoa no Antigo Testamento que confere um nome ao Senhor na sequência desta narrativa. Lemos no versículo 13, e então Agar diz, tu és, isto é o versículo 13, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Então esta ideia de tu és o Deus que vê, como que é um nome que Agar está a dar, alguma referência que ela está a atribuir ao Senhor, e isso mostra também uma relação especial que ela tinha com o Senhor, apesar de não ser descendente de Abraão. E outra vez nós vemos aqui a graça de Deus que não está resumida apenas a um grupo étnico fechado, hermético, mas que ele abre-se também a todas as famílias
a todas as famílias da terra. Olhando agora para o capítulo que a irmã Cristina leu, então nós temos aqui algumas ideias paralelas que destacam também a mensagem que este capítulo tem. Então o Senhor aparece a Abraão e aquela ideia que ele diz, anda na minha presença e ser perfeito, não se refere tanto a ele não ter pecado, mas mais à proximidade e intimidade do relacionamento entre ele e Deus. A ideia de ele estar próximo e de viver dessa forma próxima e íntima com o Senhor, que é o seu Deus, é aquele que lhe apareceu, é aquele que quer fazer dele uma nação e através dele trazer redenção também para todos os povos. Então, a primeira parte dos primeiros 8 versículos, Abraão, ele surge como o pai, o progenitor de numerosas nações e reis, e o nome dele é mudado. Também Sara, na segunda secção, do 15 ao 22, ela é também mãe ou progenitora de numerosas nações e de reis, e o seu nome também é mudado. Na parte B e no B', então nós temos a incircuncisão que é estabelecida, do 9 até ao 14, e depois temos do 23 ao 27 a circuncisão que é efetuada. Ou seja, nós temos aqui uma aliança entre Deus e Abraão, que de facto o Senhor promete abençoar, e Abraão e Sara sujeitam-se também ao Senhor e cumprem a parte deles, neste caso através da circuncisão. Então é bastante importante percebermos que não somente a circuncisão é estabelecida, mas ela também é estabelecida, e este relacionamento entre Deus e Abraão, esta aliança que o Senhor estabelece com ele, ela é obedecida, é cumprida. Não sei se lembram que nas aulas anteriores nós tínhamos mencionado, eu já tinha mencionado aqueles tipos de alianças, suzerano, vassalo ou concessão real. Esta aliança aqui da circuncisão é suzerano, vassalo, em que Deus, como o grande rei, decreta uma ordem e Abraão, como seu súbdito, tem que submeter e respeitar, e neste caso os últimos versículos mostram que ele obedeceu e praticou então a circuncisão. A mudança do nome de Abraão também é bastante interessante, porque ele chamava-se Abrão, que vem de 2 palavras no hebraico, vem de pai, e também ser exaltado. Portanto, aqui poderia ser talvez Tera, seria o pai de Abraão que seria exaltado, ou o próprio Deus de Abraão seria exaltado, ou o próprio Abraão como o pai ser exaltado. Não podemos especificar quem é o pai exaltado, mas o nome é mudado para Abraão, que veio também de pai e multidão, então seria o pai de uma multidão. E nesse aspecto, Abraão sendo o pai de muitos, deve ser entendido em 2 aspectos, tanto no aspecto biológico, e temos, depois da morte de Sara, ele tem uma esposa Ketura, de quem tem bastantes filhos. Temos a descendência, e estamos aqui no capítulo 25, temos a descendência de Ismael também, descendentes de Abraão, e depois temos já com Esaú, então no capítulo 36, Edom, os edomitas. Portanto, esta ideia de ser pai de muitos, ela não fica apenas restrita a Jacó e aos seus descendentes, há outros filhos, outras nações, de facto, que saem de Abraão, e essa é a promessa, o cumprimento da promessa do Senhor, mas também um sentido espiritual. Nós aqui podemos saltar para o Novo Testamento, para o livro de Romanos, em que nós podemos compreender que aqui não necessariamente ou uma ou outra interpretação, mas eu creio que as duas estão presentes, portanto um âmbito mais biológico, se calhar digamos num aspecto mais literal no momento, de ser uma descendência biológica, mas também uma descendência da fé. E Paulo argumenta assim, eu vou ler Romanos 4:11 até ao 18, e Paulo argumenta assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso,
para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Portanto, estas promessas que o Senhor está a dar aqui a Abraão e toda esta narrativa de Abraão, sim, tem a sua dimensão de cumprimentos no sentido biológico, de descendência, de herdeiros, de tudo isso, mas é importante nós também percebermos que num plano de redenção, numa história de redenção, o que o Senhor está aqui a fazer é trabalhar através da vida deste homem, ajudá-lo a crescer em fé, é Deus que se revela a ele, ele diz que lhe dá as promessas, é o Senhor que mantém todas estas promessas vivas e é o Senhor que as faz acontecer, e aquilo que Abraão tem que fazer é crer naquilo que Deus diz, esperar pelo tempo de Deus, daí esse princípio que já vimos em 15:6 da justificação pela fé, e isso é um modelo, é um padrão para nós. Então, esta descendência de Abraão é mais do que a descendência biológica, ela é a descendência da fé. Até se recordam no texto que foi lido em Gênesis 17, a questão da circuncisão já saía fora também do próprio âmbito da família de Abraão. O Senhor institui a circuncisão e ordena que seja circuncidado todos os da sua casa. E diz o versículo 12, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo o macho nas vossas gerações, tanto o escravo, nascido em casa, como comprado qualquer estrangeiro que não for da tua estria. Portanto, todos eles seriam circuncidados, ou seja, nós aqui não temos apenas uma questão biológica, mas temos também já uma questão de fé, ou seja, aqueles que queriam estar na casa de Abraão, deveriam crer no Deus de Abraão e seriam mais, deixem-me usar esta expressão e não entendam mal por favor, seriam mais desta família da fé de Abraão do que, por exemplo, o sobrinho Ló, que estava com ele e se afastou. E isso é extremamente interessante e bastante importante. E pela graça de Deus, nós hoje pertencemos à família da fé de Abraão, eu creio isso. Então a primeira promessa de redenção dada em Gênesis 3:15, ela agora está a ser concretizada. Eu agora estou a olhar já para o fim desta secção, para o capítulo onde nós lemos do nascimento de Isaac. Ele nasce, essa promessa agora dessa descendente está concretizado na vida de Abraão através deste filho Isaac, e que é resultado da vontade de Deus, e a própria vida de Isaac, ela é também resultado da ação divina, porque conforme nós lemos no capítulo 22 até ao versículo 19, o Senhor pede este filho em sacrifício e ele acaba por ser redimido. Eu queria terminar apenas lendo aqui um pequeno versículo que é mencionado 3 vezes, pelo menos nestes capítulos, do 12 até ao 22. Em ti serão benditas,
ou na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, este texto é repetido no versículo 3 do capítulo 12, no versículo 18 do capítulo 18 e no fim desta secção, no versículo 18 do capítulo 22. Então, é uma ação que Deus está a fazer de abençoar, de redimir toda a humanidade pela fé. A redenção completa ainda não está estabelecida. Já temos um vislumbre da redenção através de Isaac. Ele é filho de promessa, é filho de resultado de fé de Abraão, mesmo assim ele é pedido e Deus providencia um carneiro para substituir o seu filho. E mais tarde, saindo do Egito, o povo também é resgatado através de um cordeiro. E no Novo Testamento, João, quando vê Jesus, João Batista exclama que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então este é o fio condutor de redenção, e hoje nós podemos ter esta graça de termos paz com Deus por causa destas promessas do Senhor, porque Ele providenciou tudo para nós, para a nossa salvação. A parte crítica para nós é esperarmos neste Deus gracioso de promessas, não ficarmos impacientes. Vemos às vezes os anos passar, vemos desejos que queriam ser concretizados hoje, daqui a pouco, ou amanhã, e eles não se concretizam. Ficamos ansiosos, preocupados. Mas eu creio que nós sempre devemos lembrar as palavras de Jesus no Sermão do Monte, que se Deus cuida das árvores, dos lírios, Ele vai cuidar de nós. Nós não podemos cumprir ou levar a cumprimento as promessas de Deus. O Senhor irá levar a bom termo as suas promessas na sua altura. A nós cabe estarmos em sujeição, unidos a Ele, ter este desafio do 17:1, anda na minha presença e ser perfeito, estarmos assim próximos de Deus, dependentes dEle, andarmos na sua presença e esperarmos nele em todas as coisas. Eu sei que muitas coisas aqui que poderiam ter sido ditas não foram abordadas. Se desejarem que algum destes temas, destes capítulos, seja abordado, podem mandar uma mensagem ao e-mail e eu farei com todo o gosto, tentando gerir o meu tempo. Obrigado, Paulo. Realmente foi, penso que bastante esclarecedor, porque não houve nenhuma pergunta. Penso que é aqui que também paramos a gravação, penso que a Ruth também vai parar.